Olá, bem-vindas e bem-vindos ao curso Inovação na Aprendizagem. Eu sou Betita Valentim, psicóloga, sócia e coordenadora de Educação Maker do FabLab Recife. Eu sou Edgar Andrade, juntador de gente do FabLab e estou aqui junto com Betita para falar um pouco das confusões e das doidices que a gente tem soltado pelo mundo. E para quem não conhece, o FabLab Recife é uma empresa de inovação, de design que junta pessoas para buscar soluções para cidades, escolas, negócios. Mas o FabLab Recife, além de fazer parte, de uma rede mundial de laboratórios de fabricação digital, também é uma empresa de tecnologia, na inovação, que de junta design. Pessoas e empresas para resolver problemas e criar experiências legais. Então a gente é um espaço de aprendizagem, de descoberta e como é que a gente pode trazer essas inovações, essa tecnologia, a fabricação digital para dentro da escola, para esses espaços de educação. E a gente estava muito agoniado, porque a gente está aqui em Recife, mas a gente quer se conectar com o mundo todo. A gente gosta de confusão grande. E lançamos o primeiro curso online do FabLab Recife chamado Eu Maker. Que é um curso exatamente para despertar em você esse espírito fazedor, fazedora, que já traz toda a nossa história da humanidade. A gente sempre tinha esse espírito, a gente sempre colocava a mão na massa e acabou que a gente esqueceu um pouco. Eu acho que o Eu Maker é um resgate disso e ele não só para inspirar você, mas para fazer você também ir lá e implementar as inovações, as ideias, o que você sempre quis, É uma oportunidade da gente colocar isso em prática. E a gente roda toda a nossa metodologia através do Maker, com você criando seus projetos da mesma forma que a gente leva para as salas de aula. Então é uma oportunidade muito bacana para você criar uma aula diferente, uma aula divertida, que engaje mais a galera. E a gente está aqui para construir isso junto com você. Se liga, tá? Agora a gente vai falar de quê? De quê? Esperamos que com o curso de inovação na aprendizagem você possa realizar as mudanças que vem buscando em sala de aula, refletindo um pouco sobre gerações sociais, as habilidades do futuro e as metodologias criativas, que podem te mostrar o passo a passo de como você vai rodar a metodologia do FabLab Recife. Então, na aula 1, como o Movimento Maker pode ajudar no processo de transformação da educação, a gente vai falar sobre tecnologia e inovação, mais novas gerações, a gente vai falar sobre habilidades e futuros das profissões, resolução de problemas e o que fazer para rodar esse passo a passo da nossa metodologia. Na aula 2, vamos mostrar para vocês como criar um ambiente maker em espaços educacionais. Como é que a gente pode adaptar um espaço na escola, o que deve ter nele, como usá-lo e como engajar a comunidade escolar. No curso Eu Maker que estamos relançando, você vai mergulhar ainda mais na nossa metodologia, tendo acesso a vários conteúdos extras que vão te ajudar nessa jornada. E você que já está aqui com a gente nesse curso gratuito e já tem 20% de desconto, faz a inscrição no Eu Maker para fazer mais aulas incríveis e colocar em prática o que a gente já está rodando aqui com vocês. E vamos para a primeira aula. Vamos embora? Então vamos falar como o Movimento Maker ajuda no processo de transformação da educação. O que é que tu acha sobre isso que a gente podia conversar aqui com as pessoas que estão nos assistindo? O primeiro passo é perder o medo da transformação digital. Ela está acontecendo, já faz parte da nossa realidade e vai tomar cada vez mais conta do nosso dia a dia. A gente não tem que ter medo do jovem que chega todo conectado com TikTok, Instagram, não sei o que, parará. A gente pode conversar com eles, inclusive pedir ajuda para essa meninada para nos conectar mais com essas tecnologias. Eu acho que a gente precisa ficar atentas e atentos exatamente quais são as necessidades dessa geração, Porque a gente vê essa diferença da nossa geração, que é dita a geração X, Então a gente estava ali no analógico, vivendo essa transformação do digital. E a gente está agora com a geração alfa, que são os nativos digitais, que antes até de aprender a ler, de aprender a escrever, já estavam conectados e conectadas. Então existe uma diferença e a gente precisa olhar para essa geração e ver quais são essas necessidades, quais são as suas características, qual a melhor forma da gente levar essas transformações, essas vontades, esses anseios para dentro da nossa sala de aula. Entendendo sempre que a gente não pode ter medo dessa galera, a gente tem que chamar para junto, tem que aprender com elas também.
Então, quando a gente fala sobre essas diferenças, né, de gerações, a gente precisa ficar observando como é que a gente pode levar a inovação para dentro da sala de aula. Eu acho que um ponto bem importante que tem aqui é Mark McCrindle. Mike Windows? Mike Rindle. Aí foi pau. Acho que um ponto importante que um sociólogo australiano, Mark McCrindle, ele traz pra gente a nossa geração era muito daquele senta e escuta. sim. E essa geração, esses nativos digitais, eles estão muito mais para ver e tentar e experimentar. Então a gente faz todo o início, né, para você ver como o movimento maker, ele traz para a sala de aula exatamente essas vontades. Aí a gente vê o quê? É a geração que vai lá buscar no YouTube os conteúdos, as coisas que eles querem fazer, experimentar. O TikTok que chega aí, né, apresentando um monte de ferramentas e formas para que eles tentem buscar uma conexão com a vida deles, trazendo para os conceitos, né, de sala de aula. E lembrando, não é para entrar em paranoia, agora eu vou ter que virar youtuber para dar aula, não tem nada disso. A gente só precisa quebrar um pouco dessa barreira e deixar de achar que é tudo tão difícil assim, entendeu? Eu acho que o sentimento deve ser o de aprender junto. Acho que se você, professor, chega junto da sua galera e diz, pô, me ensina aí como é que faz para mexer esse negócio de TikTok aí, que eu mesmo é muito acelerado, para mim não estou conseguindo não, eu sou muito geração X. E compartilha as dificuldades com a turma, a galera chega junto para fazer junto. Chega. Eu acho que a gente teve um início de uma experimentação, né, com esse momento de pandemia, a gente testou também. A gente foi lá, buscou referências, buscou muitos tutoriais no YouTube. Então, acho que essa educação que já está passando por essa transformação digital e foi muito acelerado pela necessidade, eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, a gente não pode esquecer, né, que por causa de uma necessidade a gente teve que acelerar o processo e agora a gente não pode voltar mais atrás. A gente precisa, de fato, evoluir e fazer com que essas conexões de conteúdos, essa geração do futuro, a gente traga um sentido maior. Então, tudo que a gente aprende usando as tecnologias digitais, não só conteúdos na internet, mas ferramentas, né? Softwares, como é que a gente pode começar a juntar tudo isso para proporcionar conhecimento crítico, né? É isso. E a gente já traz para a pauta do trabalho essa experiência, essa base toda de transformação digital e de perda do medo dessa transformação, que é um exercício, né, da noite para o dia também que se muda, e começa a ver de que forma essas mudanças todas vão impactar o trabalho, vão impactar o emprego. A gente vem ainda, infelizmente, dessa lógica clássica da escola que forma pessoas para trabalhar e não para conhecer o mundo. E é uma realidade que está posta para a gente, que não vai mudar da noite para o dia. Eu acho que essa reflexão, né, o que a gente começou a trazer aqui, já começa a fazer com que a gente reflita como essas novas tecnologias, né, podem preparar essas gerações digitais para o futuro. Será que esse é o início? O que mais a gente pode trazer e abordar aqui? Eu acho que começa com essa reflexão sobre a transformação digital em si, o impacto que ela causa nas diferentes gerações e nas diferentes formas como essas gerações enxergam a tecnologia e sua conexão com o dia a dia da gente, e passa para um novo momento em que a gente começa a estudar que habilidades essas pessoas, essas crianças e jovens precisarão ter no futuro. Só que no futuro é hoje, porque as empresas já estão cobrando essas habilidades no presente. Então a gente repete muito essa história das habilidades do futuro, mas são as habilidades do presente. E agora a gente vai falar sobre elas. Habilidades e futuro das profissões. Tudo será digital nos próximos 30 anos. Eu acredito que pouca coisa que a gente faz hoje vai ser feita do mesmo jeito daqui para lá. As pessoas vão consumir coisas de um jeito diferente. Mas a gente não vai falar disso agora aqui, porque senão, tu sabe, né? Quando eu começo a falar de futuro do consumo, não sei o que, a gente se perde e passa umas 2 horas só falando disso. A gente vai falar hoje sobre como essas transformações são importantes para a gente definir como conduzir nossas aulas. Para a gente, o que importa nesse curso é trazer elementos para te ajudar a criar uma aula bacana, a engajar mais a turma.
É exatamente como essas mudanças vão impactar ou já estão impactando a nossa sala de aula. E como o papel, né, da professora, do professor, de toda, eu acho que todo o ecossistema escolar, eu acho que é bem importante falar isso, né, de toda a comunidade escolar, esse papel ele é fundamental exatamente para a gente ser pontes, né, de conexões para as crianças e jovens, né, porque se a gente fala que eles são, né, dessa geração que consome muito o que tem na internet, né, buscando tutoriais, tem muito essa, eu acho que essa filosofia muito autodidata, sabe, de buscar o que eu quero. Eu já acho isso na internet, ou eu já vou pesquisar, não precisa ter talvez aquele direcionamento. Então a gente precisa, eu acho que serão profissões, e acho que já profissões fundamentais para a gente conseguir buscar exatamente uma mudança de futuro. Então, acho que essas transformações, né, que a gente fala tanto, não só de consumo, mas dessa transformação digital, ela coloca como é importante o papel da professora e do professor e de toda, eu acho que a comunidade escolar para ajudar essas crianças e jovens a fazerem essas conexões dos conteúdos que eles já consomem sozinhos e sozinhas, né? Eu vejo a professora e o professor mais como articuladoras de conteúdo do que necessariamente ensinando coisas, né? Tem até uma história de uma menina que eu fiquei meio espantado no primeiro momento, uma menina na televisão dizendo que, numa entrevista, dizendo que não enxergava valor nenhum na universidade porque todo o conteúdo do mundo estava no Google. Tá, de fato tá, mas é uma quantidade tão grande de conteúdos que se você não tiver gente lhe ajudando a digerir, identificar as principais referências para cada tipo de informação que você precisa, você se perde completamente, não é não? Então, acho que a gente pode até mostrar algum exemplo quando a gente fala sobre movimento maker, né, onde a gente junta várias pessoas para identificar problemas, buscar soluções. A gente precisa exatamente desses, vamos dizer, desses gatilhos onde a gente vai estar buscando os conhecimentos para resolver essas questões. Porque se a gente tem muito acesso a muita informação, mas a gente não tem um propósito, acaba ficando vazio. Eu acho que essa busca de propósito, esse gerar sentido, o porquê que eu vou estar aprendendo isso, é que começa a fazer a diferença para essas gerações em sala de aulas, que antes ficavam lá aprendendo, né? Sentado escutando. E agora a gente precisa, sim, mas para que eu vou aprender isso? Por quê? Né? Eu vou ajudar quem aprendendo esses conteúdos? Porque quando a gente vai, até hoje em dia, né? Até nós que estamos vivendo essa transformação, quando a gente quer aprofundar algum conhecimento, a gente vai lá na internet, a gente vai buscar tutoriais para nos ajudar. Então, esses jovens e crianças já fazem isso também. E a gente precisa trazer propósitos, né? Projetos que mobilizem essa juventude a trazer as soluções que a gente tanto precisa. E se as escolas estão percebendo essa mudança e estão correndo para tentar se adaptar a elas, eu fico preocupado com as universidades, pois muitas delas ainda estão formando pessoas para profissões que estão desaparecendo ou que vão sofrer mudanças radicais nos próximos anos. Como é que a gente faz para aproximar mais essa universidade de uma reflexão sobre o contexto em que ela está inserida na hora de criar os conteúdos e trazer esses conteúdos para o mundo real? Eu acho que talvez a primeira discussão que a gente tenha que fazer é sobre até a necessidade do Enem. Será que faz sentido mesmo continuar esse modelo em que a gente estimula jovens a decorar conteúdos e como se isso fosse resolver a vida deles? Eu acho que tem muito mais questões importantes e reflexões importantes a serem feitas na sala de aula do que a quantidade de coisa que você é capaz de decorar. Acho que a gente acaba pensando assim, né? A gente vê como é preciso inovar. A gente vê que o futuro, esses jovens terão outras profissões que não existem ainda, que eu acho que o empreender, né? Acho que esse espírito empreendedor, crítico, vai muito mais ajudar eles a resolver problemas e resolver as mudanças que o futuro vai colocando à sua frente, do que estar decorando, mas ainda a gente vive nesse sistema, né? E como é que a gente pode, eu acho que enquanto educadoras e educadores, já ir quebrando essa importância
pelo menos para os jovens, para que não gere tanta ansiedade, sabe? Só ficar focando nisso, que é só uma prova, que tem muitas outras habilidades que o futuro do trabalho, né? As grandes empresas vão buscando nesses jovens e nessas gerações, que não é uma prova de Enem que vai estar ali ajudando ou colocando formas de ele trabalhar com isso, sabe? Assim, acho que E a própria reflexão sobre o fim do trabalho, ela é importante ser feita também, porque é lógico que os adolescentes e as adolescentes estão preocupadas com isso. E você vê a quantidade de pessoas com 16, 17 anos, com 20 anos, que não tem a mínima ideia ainda do que querem fazer, é absurda. E talvez essa galera não tenha ideia do que fazer, porque o que as universidades estão mostrando não são atraentes o suficiente para puxar essa galera, entendeu? Então, e se você imagina um cenário em que 800 milhões de empregos desaparecerão nos próximos 10 anos, em que a automação passará a fazer cada vez mais parte da nossa vida, não dá para a gente ficar com essa lógica de, se eu for engenheiro, tá tudo certo. Se eu for advogado, tá tudo certo. Se eu fizer medicina, tá tudo certo. Não tem nada certo para ninguém. Então... E eu acho que a gente viu que não tem nada certo, né? Quando a gente precisou rapidamente se reinventar, né? Se reinventar para a gente fazer uma aula, se reinventar a gente enquanto empresa. Então, se a gente não começa a pensar em ajudar essa juventude, a pensar em coisas novas dentro da sala de aula, sabe como é? De você já estar ali propondo projetos ou trabalhos, experimentações para que, independente da profissão que elas ou eles vão escolher, independente das profissões que vão existir quando eles já estiverem na idade de um emprego, eles vão ter habilidades que vão ser essenciais para eles fazerem, eles ou elas, fazerem o que quiser, sabe? Eu acho que esse é um grande caminho que o Movimento Maker traz para a gente. Traz isso, esse espírito de ir lá buscar um problema, encontrar um problema, buscar as soluções, conectar pessoas que possam te ajudar. Então, acho que é isso que o mercado de trabalho, né, quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de inovação, vai buscando, e a gente precisa estar agora atentas e atentos para isso. Pois é. E também entendendo que não só a lógica do emprego muda, mas a lógica da carreira muda também. Aquela história, o que eu vou fazer arquitetura, eu vou ser arquiteto a vida toda. Você já pensou que as pessoas vão viver cada vez mais, as pessoas vão passar cada vez mais dos 100 anos com saúde? Eu não consigo imaginar que uma pessoa que entra no mercado de trabalho com 20 e poucos anos vai passar a vida toda fazendo só aquela coisa. Então, eu vejo nesse futuro uma galera que começa como... Uma pessoa começa como arquiteto, aí depois resolve fazer eletrônica, aí depois faz psicologia e daqui a pouco está trabalhando com jardinagem. Então, eu vejo cada vez mais essas misturas de experiências e habilidades fazendo parte da rotina da gente. Então, é muito importante a gente passar essa tranquilidade. Eu acho que é muito importante as professoras e professores passarem essa tranquilidade para os estudantes, principalmente para os adolescentes. Para a galera, para entender, calma, gente, calma, vocês são muito novos, tem muito pela frente, tem muito o que aprender, e cada experiência que vocês tiverem vão ser úteis de alguma forma quando se juntar com outras. Então, acho que essa interdisciplinariedade, né, ela é fundamental quando a gente vai pensar em qualquer tipo de emprego ou em qualquer tipo de atividade dentro da sala de aula. Então, se eu começo a muito mais pensar nessas atividades como projetos para a gente buscar alguma coisa para estar resolvendo um problema, não vai ser só a matemática sozinha, não vai ser só a geografia, vai ser junto com o português, literatura, ciências. Então, você vai trabalhando muito mais a questão de como as crianças e jovens podem aprender a trabalhar comportamentos, são as habilidades comportamentais, porque é para a gente trabalhar em equipe, para a gente interagir, a gente buscar outras pessoas que podem ajudar. Então, a gente precisa despertar, enquanto não só profissionais da educação, mas enquanto família e comunidade escolar, e isso que a gente vai estar buscando agora. É o que a gente precisou agora, nesse momento da pandemia, dentro da casa da gente. Quantas coisas eu precisei, enquanto mãe, ir lá buscar e aprender, ir trocar ideias com as minhas filhas, ir buscando ideias com outras mães e pais, para a gente buscar um ambiente onde essas crianças
começassem a pensar que massa eu vou trabalhar com isso, vou desenvolver esse projeto. É a vontade de despertar esse interesse, essa curiosidade, porque senão a gente vai continuar naquele mesmo formato antigo, as crianças sem querer irem para a sala de aula, né? Sem se engajarem, e não vamos fazer as transformações que a educação precisa. E mais na frente vai falar sobre a Casa do Futuro, né? Sobre a experiência da Casa do Futuro, e vai ter link surpresa também para a galera, né? Vamos, então a gente vai também trazer, né, mostrar um projeto que a gente rodou, né, trazer esse exemplo prático para que você já possa implementar na sala de aula. E a gente vai disponibilizar para vocês um e-book gratuito com todo o passo a passo de como foi para a gente se inspirar para fazer esse projeto e como a gente fez para inspirar as crianças e jovens a também desenvolver os seus projetos, né? Então, vamos compartilhar com vocês que é uma das premissas básicas do movimento Make, que é esse compartilhamento de conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa massa também para a gente abordar, né? Como é importante essa troca. Então, acho que as professoras e os professores, eles precisam conversar entre si e buscar projetos juntos, né? Que possam conversar com toda a escola. Antes da gente partir para listar para vocês algumas dessas habilidades que a gente acha extremamente importantes, são dezenas, mas a gente escolheu algumas para comentar aqui com vocês. Eu queria lembrar de Mark Savickas, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é uma das maiores autoridades do mundo em aconselhamento de carreiras. E ele traz uma história muito interessante e que eu venho repetindo sempre, que é sobre a adaptabilidade, como uma das habilidades mais importantes nas carreiras das pessoas. E realmente faz sentido, porque as empresas mudam o modelo de negócio da noite para o dia. Profissões desaparecem, outras surgem. Mas o que é que sempre está presente lá? O problema. Onde tem problema e tem solução, tem negócio. Então, você ter a capacidade de aproveitar as experiências e habilidades que você tem e adaptá-las para um novo contexto, para uma nova realidade, é fundamental. E eu esqueci o gancho massa que eu ia fazer. Então, é fundamental, porque você para pensar que a gente precisa estar sempre aprendendo. A gente precisa estar sempre buscando novos conhecimentos e aprendendo um com os outros. Com os jovens, com as crianças, com os mais velhos, buscando nos antepassados esses conhecimentos. Então, esse é estado, né, de alerta para a aprendizagem e a inovação. Não, foi assim, não. Barretinho disse, estado de aprendizagem constante. Eu achei lindo isso, né? Estado de aprendizagem constante. Não, e faz muito sentido, porque eu não consigo acreditar mais que existe aquela história da vida estudantil. Como é que é esse negócio de vida estudantil? Não é que antes você era pré-escola, escola, universidade, se formou, pronto, agora não estudo mais não. Agora eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, alguma coisa, a vida toda até me aposentar. Isso não existe mais. Pô, Barreto, lindo isso, né? Estado de aprendizagem constante. É isso, todo mundo vai estudar a vida toda. As empresas vão ser universidades, tudo vai ser aprendizagem o tempo todo. Já era para ser assim, já tem muita gente que está percebendo que essa mudança ela é impactante e é definitiva, mas tem muita gente que não acordou ainda. É porque quando a gente fala, né, eu acho que de outra forma, outro termo, que é essa aprendizagem para a vida toda, né? Então, onde é que você pode estar ali buscando esses conhecimentos e não parando, não dizendo assim, tá, agora eu já tenho meus conhecimentos, porque você não pode mais ter esse, vamos dizer, esse privilégio de achar que o que você aprendeu na universidade ou na escola, né, já bastou ou basta. Não tem como, porque se a gente está falando de inovação, de toda essa transformação, a cada dia as coisas vão mudando e a gente vai ter que aprender no diferente, vai tendo que buscar ferramentas para engajar uma criança, vai tendo que buscar informações para resolver um problema que é agora atual, que não é mais um problema antigo. Então, tudo isso faz com que a gente perceba que a gente precisa estar o tempo todo buscando esses conhecimentos. E quando a gente fala sobre, né, essa cultura do fazer, ela é essencialmente essa busca constante, porque a gente não vai mais só consumir o conteúdo, a gente vai buscar soluções para problemas, para desafios. E aí é quando eu vou trazendo esses desafios para dentro da sala de aula ou para dentro das empresas que a gente vai dizendo quais são as habilidades, né, essenciais, pelo menos que a gente começou a listar, para a gente poder estar resolvendo esses problemas, né? Como é que a gente pode começar a mudar esse mundo que a gente está vivendo, né? Esse mundo real? Quais são as habilidades necessárias para ele? Pois é, acho que entendendo que a capacidade de se adaptar ela é básica,
eu acredito também que a criatividade é uma habilidade básica, que a gente precisa retomar, né? Essa história de ensinarem a gente que é tudo Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente tem que decorar as coisas, que é só repetir o que o outro está fazendo, que vai dar tudo certo, não vai funcionar mais, gente. Vocês estão vendo aí os robôs se espalhando por tudo que é canto, tomando conta de tudo que é trabalho. Então, o que é que vai diferenciar os humanos dos robôs num primeiro momento? É a nossa capacidade mais humana, né? A Isso é capacidade muito de criar. de criação, né? Acho que de como lidar com essas emoções, de como mudar. Veja, se a gente tem um obstáculo ali, como é que a gente vai mudar para poder ultrapassar ele de uma forma mais criativa, mais inovadora, mais leve, enfim, que dependendo da situação, né? Se você está falando de um trabalho, vai ser de um jeito, na sala de aula vai ser de outro. Mas esse resgate da criatividade é também um resgate, eu acho que da nossa essência mais, sabe, da infância, que é essa curiosidade. Então, a gente não consegue ser criativo se a gente não desperta a curiosidade de buscar exatamente o que é novo, o que é diferente. Ver como a curiosidade já faz a gente resgatar o estado constante de aprendizagem, né? Então, a partir de ser curioso e curiosa. Porque se você não for curioso e curiosa, parou. Pois é. Não preciso fazer mais nada, sabe? Só ficar repetindo as coisas. Só ficar repetindo e aí a gente o robozinho ultrapassa a gente. Tem uma outra habilidade que eu acho muito bacana e fundamental, que é a danada da inteligência emocional. Tá todo mundo agora falando disso, né? E realmente você vê jovens chegando tecnicamente preparados no mercado de trabalho, mas a primeira crise que aparece, a primeira dificuldade que encontra para resolver um determinado problema, quando você vê, tá um marmanjo de 20 e poucos anos em posição fetal embaixo da mesa sem saber o que fazer da vida. Porque não está preparada para lidar com as dificuldades, as adversidades dificultosas, por que não dizer? Não tem que fazer isso, né? Não vai seguir assim? Não está preparado para lidar com as adversidades. Não está preparado para lidar com as adversidades. Eu acho que um ponto também bem importante, né? Tu traz a inteligência emocional falando dos jovens e adultos que já estão no mercado de trabalho, mas é um ponto também das crianças, exatamente as nativas digitais, que já tem tudo ali rápido, pronto. Como é difícil elas lidarem com a espera, com a frustração, né? Então, a gente vê que é um grande desafio, acho que para todas as, né, educadoras e educadores, para as famílias também ficarem atentas de como é importante trabalhar desde cedo essa habilidade, porque ela vai ser, a gente fala do futuro, mas ela é fundamental para o presente, né? E aí a gente vê outras habilidades, né? A persuasão, o pensamento crítico, o que mais que a gente traz? É engraçado porque acho que a capacidade de argumentar e defender pontos de vista, ela é talvez uma das mais importantes, porque se você imaginar esse cenário em que as relações de trabalho elas são cada vez mais difusas, misturadas, em muitos casos sem hierarquia definida, como é que você vai se destacar no meio desse ambiente tão confuso e tão bagunçado assim, para quem está no modelo tradicional de trabalho? Então, a capacidade de argumentar, de defender seu ponto de vista, de questionar também o trabalho do colega e da colega de uma forma bacana, que seja construtiva, é fundamental. E muitas empresas enfrentam problemas seríssimos hoje por causa da falta dessa habilidade nos jovens, na galera que está chegando no mercado de trabalho. E quando a gente traz assim, um pensamento crítico, eu acho que também a gente vai... É um contraponto, né? Eu preciso ter isso, mas eu preciso também pensar criticamente sobre um projeto que eu estou desenvolvendo, qual a importância que ele tem, para você também não só argumentar o seu ponto de vista, mas saber lidar com, às vezes, a crítica do outro, para refletir sobre isso. Então, quando a gente fala assim, essas habilidades que são basicamente comportamentais, elas são essenciais. E aí a gente vai para o colaborar. Então, eu preciso estar trabalhando e desenvolvendo projetos junto, né? Porque aí são as habilidades que vão se somando, esse compartilhar. Então, aquele conhecimento, ele não é meu, não fica ali guardado só para mim. Eu preciso aprender exatamente a desenvolver esse espírito de trocas de experiência, né?
Não ficar ali, só eu que tenho esse conhecimento, aí a gente volta lá para a história do Enem, né? Onde eu tenho conhecimento, fico ali só para mim, para eu poder passar. E quando você chega no trabalho, você tem que fazer exatamente o contrário, né? Tudo isso mostra o quê? A gente tem que fazer sempre essa conexão com a inovação e o movimento maker. Quando a gente fala de todas essas habilidades, a gente está falando do quê? Se eu for resolver um problema, se eu vou trabalhar com desafio, com projetos, eu vou estar essencialmente usando todas essas habilidades. Diferente de quando a gente trabalha só com conteúdo. Perfeito. Quando você vai passar só um conteúdo, eu só vou estar trabalhando o quê? Eita, nada. Dessas habilidades fundamentais, né? Então aí você tem a liderança, o julgamento, a tomada de decisão, como também ferramentas importantes para dar essa base para você, né? E aí tem a habilidade também que eu sofro mais, que é a tal do gerenciamento de tempo, né? Que eu sou um desastre completo. Mas acho que a gente consegue trazer, Betita, aqui um apanhado dessas habilidades que são muito importantes para a gente exercitar dentro de sala de aula também. Porque se no futuro, né, a gente nas empresas e no trabalho, pode ser no trabalho só meu, né, enquanto empreendedora, ou trabalhando para uma empresa, eu vou precisar usar todas essas habilidades. Então, eu vou ter um projeto que eu vou desenvolver, eu vou precisar ter a criatividade, eu vou precisar gerenciar meu tempo, eu vou precisar ter liderança se eu vou gerir uma equipe. Então, eu preciso trabalhar agora na sala de aula, não só na escola, mas nas universidades, exatamente tudo isso, a partir de um projeto, de um desafio que a gente lança. Né? Então, ver como a gente já começa a trazer exemplos de inovação na aprendizagem. Então, se a gente vai com olhar para essas habilidades, a gente começa a inovar na nossa forma de propor atividades para a sala de aula. Eita, que falou bonito demais. Agora, vamos passar para o próximo tópico. Novas profissões, novas formas de trabalho. Né? Cris Lacerda, que é a nossa cientista-chefe do Fab Lab Recife, mandou para a gente uma lista com algumas profissões, no mínimo curiosas, para a gente trocar uma ideia aqui, bem rapidamente. Vai ser um papum aqui, viu, Betita? Começa logo aí, diz um aí. E aí a gente coloquei até 2030, porque foram duas matérias que ele encontrou, que uma era profissões que vão virar realidade até 2030. Até 2030. Piloto espacial comercial. Pois é. Essa eu já fui consultar com meu cunhado, ele é piloto de avião. Eu já fui perguntar para ele se isso fazia sentido. Ele disse, eu não tenho dúvida, daqui a 10 anos eu vou estar pilotando um avião acima da estratosfera. Vai ser voo comercial interplanetário. E ele disse que as viagens encurtarão absurdamente. Você vai chegar em pouquíssimo tempo do outro lado do planeta. Olha aí, a próxima. Revivalista de espécies extintas. É até difícil falar, né? É difícil, mas se você não assistiu o Parque dos Dinossauros, Jurassic Park, tem tudo lá. Já, né, a arte nos apresentando o que vem aí pelo futuro. Muito. Consultor de energias alternativas. Criador de órgãos, partes do corpo. Isso já rolou recentemente. Eu vi, a galera conseguiu imprimir um coração humano numa escala reduzida. Ele, se eu não me engano, tinha 1,8 centímetros. Agora ele todo perfeitinho, com todas as artérias, com as cavidades, não sei o que lá, e tcharabablau. E olha como é importante, então, a gente já aprender agora e ensinar essas crianças e jovens a fazer a modelagem 3D. Sem dúvida. Tem até aquela história, né, do Fab Lab. Como é que foi aquele dia? A arquiteta que chegou no meio da aula, como é? Então, o estudante de arquitetura chegou lá na Maker School e aí tinha as crianças de 6, 8 anos modelando 3D a sua casa, que daqui a pouco eu vou falar sobre o projeto da Casa do Futuro. E essa jovem disse, caramba, se eu tivesse aprendido, ou pelo menos ter tido noção na escola, ou no ensino médio, enfim, na vida escolar, né, não só educação infantil, a essas ferramentas de modelagem, eu não estava agora no primeiro período, né, da arquitetura, da faculdade de arquitetura, sem nem saber o que danado era aquilo. Né? Então, veja só, a gente aproximando agora o futuro, né, desses jovens na universidade, trazendo na Maker School. Cirurgião de memória. Esse é doideira, viu? Porque a galera vai fazer o download do cérebro da gente, do conteúdo do cérebro da gente. A pessoa você vai e joga no robô. E aí coloca no robô. Tem uma discussão que a gente não vai entrar aqui, porque senão eu vou ficar umas 2 horas falando sobre singularidade, rapaz. Um negócio que daqui a pouco você vai viver a vida toda. Vai viver a vida toda, é óbvio, né?
Mas você vai viver para sempre. Já pensou? Que negócio doido danado. Agora tem as profissões até 2050, como é, Betida? Esse daí, ó, psicólogo da inteligência artificial. Olha aí, já pensou? Não Tu é. já pode fazer uma especialização dessa. Já, Uhum. mas deixa eu ainda ficar antes de 2050. Vamos agora do presente, né? Para ensinar robô a se comunicar e a se relacionar com nós humanos. Uma- Que loucura. Analista de dados quânticos, Conselheiro médico pessoal, gerenciador de drones, especialistas em cuidados. Esse consultor. é sério, lê aí, velho. Eu já fico rindo só tu. Consultor de habilidades suaves. É muito doido isso, porque a automação vai causar um impacto danado na vida da gente e a gente vai precisar que alguém ensine a gente a ser mais humano, a manter a humanidade presente na gente, né? Então, comunicação oral, gerenciamento de tempo, essas habilidades comportamentais vão ser chamadas de habilidades suaves. Que coisa Então, linda. acho que mostra um pouco, né, de como o que a gente estava abordando no tópico anterior. Covid. Covid, tava segurando aqui, velho. Falamos muito nas habilidades do futuro, mas tem uma que certamente você tem ouvido falar bastante e que a gente mesmo repete o tempo todo, que é a capacidade de resolver problemas. Isso vale para tudo na vida, gente, porque todo mundo tem problema, não é verdade? A gente acorda com problema, dorme com problema e às vezes falta processo para encontrar a melhor solução para esses problemas. A nossa metodologia trata disso. E num cenário em que o mercado de trabalho passa o tempo todo por transformações, seja de base tecnológicas ou sociais, ter a capacidade de resolver problemas passa a ser talvez a habilidade mais importante de todas. A gente tem dito que todas as habilidades são as mais importantes de todas, né, Betita? Isso é uma confusão. E pensando exatamente nisso, não cabe mais esse formato, né, de um sistema de ensino e aprendizagem focado no decorar conteúdos. A gente precisa ajudar as crianças e os jovens a começarem a se transformar nessa questão de adaptadores criativos, né? Legal, Um termo que lógico. diz você conseguir se adaptar às realidades e criar essas soluções. Hoje, encontramos em muitas escolas e universidades a utilização de metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos e a aprendizagem baseada em desafios. Aprendizagem baseada em problemas. Eu falei projetos, não falei? Projeto, mas não deixa de ser, né? Pois A gente é. vai ter um projeto para poder buscar soluções para problemas reais. E aí, uma coisa que ajuda muito a gente, quando a gente está pensando, sim, quais são esses problemas que a gente vai identificar para, a partir de projetos, buscar soluções. Aí a gente usa muito as ODS. Então, como é que a gente pode trazer esses objetivos sustentáveis para conectar com os componentes curriculares, com os temas que a gente está abordando na sala de aula e, a partir deles, né, lançar esses desafios, lançar esses problemas para os estudantes irem procurando soluções. E, então, esses objetivos são o quê? São esses temas que a gente tem como exemplo, que pode ajudar a inspirar, né, vocês a tocarem os projetos junto com os estudantes. Mas aí também vocês podem trazer outros problemas, outros desafios que fazem parte da realidade de cada escola, que faz parte do programa, né, pedagógico da escola, e a partir disso olhar como é que a gente pode conectar com a nossa realidade. Eu lembro muito, criança, quando eu via algum conteúdo que não me interessava, eu dizia, quando é que eu vou usar isso? Isso não serve para nada. A gente inverte a lógica quando a gente traz problemas reais ou oportunidades reais que fazem parte da vida dos estudantes e das estudantes e traz para ela a conexão desse problema real com um conteúdo, para que a galera entenda, eita, isso serve para isso, né? Então, você traz um contexto real, que faz parte da vida da galera, para o conteúdo da escola, né, não? Perfeito, porque é isso, você contextualiza e a partir daquele problema, né, a partir daquela solução é que você vai buscar quais são os conteúdos para resolver. Então, tudo acaba fazendo sentido, né? Então, por isso que eu vou precisar aprender matemática, conectando, sei lá, com a biologia, conectando com ciências, com geografia, para buscar essa solução.
E a partir disso, desse processo de criação, ou então desse processo, na verdade, criação ainda não, nesse processo de identificação de problemas, é que você vai iniciar o nosso ciclo da invenção, ou que a gente chama o ciclo da inovação do FabLab Recife. O ciclo da invenção do FabLab Recife, né? Invenção. Eu disse inovação. Foi. Mas já tinha falado ciclo da invenção. Poxa, mas vamos embora. Tá lindo. Tá não, Barreto? Tá lindo. Vamos embora. Agora a gente vai falar o quê? O que fazer. O que fazer, Betita? O que fazer? A gente, aqui no FabLab Recife, juntou várias metodologias ativas, usadas em grandes empresas de inovação, de design. Design Kit, Google Sprint, Design Kit IDEO, Google Sprint, Design Thinking. É um milkshake de metodologias. E, a partir dela, a gente identificou o que é que tinha a ver com eu acho que o espírito do FabLab, porque é esse espírito do movimento maker, de colocar a mão na massa. E vocês também podem, a partir da inspiração do nosso, criar uma outra metodologia de acordo com a realidade de cada um. Eu acho que esse é um ponto bem importante da gente trazer, que não precisa seguir rigorosamente o nosso ciclo da invenção. Ele vai depender do que você tenha, o que você tem acesso. Não existe mágica, não existe Ctrl-C, Ctrl-V. Se você seguir tal passo a passo, vai dar tudo certo e acontecer do jeito que você imaginava. Tudo isso precisa ser experimentado e reexperimentado várias vezes. O processo, a repetição do processo, que faz com que a gente vá internalizando esse espírito do refletir sobre o problema que a gente vai resolver, se inspirar, buscar referências, partir para... Ideação. Olha aí, tá vendo? Tá estudiosa, decorou tudinho. Ó, o país decorou, ótimo, né? Ai, decorou tudo, é ótimo. Então, qual o primeiro passo para a gente poder criar uma aula legal, a gente começar a pensar nessa resolução de problemas? É inspiração. E por que a gente diz que essa primeira etapa de inspiração? A gente se inspira, a gente entende, mergulha no problema que a gente está querendo resolver e, a partir disso, a gente vai buscar referências na internet de outras pessoas, trocar ideias para a gente conhecer mais o problema e se inspirar em outras soluções para a gente refletir como é que a gente pode adaptar esses outros projetos, essas ideias para a nossa realidade. Mergulhou no problema, observou todas as possibilidades de referências que você pode utilizar, aí chega a hora da ideação, que é quando você vai juntar a galera para pensar nas possíveis soluções para resolver aquele problema. É isso? Isso. E a gente, na fase de ideação, como o próprio nome já diz, é onde vão surgir as ideias. Bota tudo. E a gente faz, e existem várias técnicas e ferramentas para te ajudar também nessa etapa de geração de ideias. Porque o problema não é ter ideia, o problema é escolher qual é aquela que você vai prototipar. Isso, e quando a gente sempre está aqui trabalhando e a gente estimula que o trabalho seja coletivo, em grupos, a gente também tem formas, para a gente poder rodar essa dinâmica e aí a partir disso você pode experimentar de um jeito diferente. Você pode botar aqui na inscrição 2 ou 3 dicas de ferramentas para a galera rodar a ideação? Pode, e aí a gente também vai trazer um exemplo prático, que foi o projeto A Casa do Futuro, para ficar mais claro e evidente como é que a gente roda esse ciclo da invenção. Então, a gente lá gerou as ideias, se o trabalho for em grupo, a gente vai fazer o processo de escolha dessas ideias, sempre buscando entender o quê? O problema. Qual é a ideia que resolve melhor o problema? Isso é um ponto muito importante, porque às vezes a gente fica só gerando ideias do que a gente gostaria de fazer, e não do que vai resolver o problema. Exatamente. Aí depois você parte para a prototipação, que é quando você vai materializar fisicamente aquela ideia que está dentro da cabeça da galera. Assim, lembrando que não necessariamente o produto final tem que ser algo físico. Pode ser um jeito diferente de fazer algo, pode ser um software, um aplicativo, pode ter vários produtos dessa experiência de prototipação, mas na dinâmica é importante que você materialize de alguma forma essa ideia para que ela possa ser testada e
avaliada pelo grupo ou pela galera que estiver junto, né não? E quando a gente está aqui, né, falando sobre, eu acho que, o movimento maker e de criar um ambiente, a gente pode ter o protótipo digital. Poxa, Betita, eu não tenho como lá fazer, materializar fisicamente. A gente pode fazer essa prototipação de forma digital. Então, a gente pode usar ferramentas de modelagem 3D, modelar como seria a solução para esse problema, né? Se for um artefato físico. E a partir daí, quem sabe, achar um espaço como o FabLab Recife para você materializar, sair do digital e vir para o físico e aí ter esse protótipo real, né, do que seria esse projeto. Protótipo pronto, aí vem a parte mais deliciosa do ciclo da invenção, que é... compartilhamento. É isso, compartilhar, jogar no mundo, botar para a galera. Que eu acho que o compartilhar é uma das premissas fundamentais quando a gente está falando sobre movimento maker, quando a gente traz, acho que esse espírito para a escola, né, é onde você vai engajar as outras pessoas que fazem parte daquela comunidade. Inspirar outras pessoas. E por isso que a gente fala que é um ciclo. Então, você vai fazendo todo esse processo e o compartilhamento é onde você vai também ter novas ideias, né? E sem falar na questão de projetos que estão aí compartilhados, que estão abertos, né? Que eu acho que é aí onde a gente traz com a tecnologia, com a internet, com essa coisa global do movimento, para você buscar também essas pessoas que estão lá disponibilizando projetos que podem estar aí resolvendo, né, partes do seu problema. E aí, Betita vai apresentar agora a casa... É agora que vai apresentar? Vai apresentar agora a Casa do Futuro, que é onde a gente consegue visualizar as 4 etapas do ciclo da invenção, né, Betita? Esse projeto, a gente vai compartilhar com vocês o e-book, né? Então, vai ter todo o passo a passo, né? Então, eu vou falar aqui bem rapidamente, só para complementar o que vocês vão estar recebendo. Então, vocês vão receber esse e-book com todo o passo a passo. A gente também vai disponibilizar um arquivo com uma folhinha para ajudar no processo de ideação. Mas eu acho que o legal da gente compartilhar também, abrir para vocês, porque a Casa do Futuro foi um dos primeiros cases da Maker School, né, do FabLab Recife. Depois a gente levou esse projeto para as escolas públicas e privadas. E aí, como é que a gente tem um primeiro ponto, que é a inspiração para a gente se inspirar e desenvolver esse projeto, né? Então, como é que a gente estava querendo ali buscar pensar como seriam as casas do futuro, pensar em casas sustentáveis, né, e inovação desses espaços para a gente, a partir daí, buscar referência na arquitetura. Então, a gente usou um livro de arquitetura para crianças, muito legal, que está nesse material, a referência onde vocês podem buscar, né, adquirir o livro. E a partir dali a gente foi construindo como seria o nosso projeto. Então a gente se inspirou e a etapa de inspiração para os estudantes que a gente ia passando foi exatamente conhecer as várias formas de arquitetura, a relação do público e do privado, né? Como é que a gente traz a matemática, como é que a gente traz a geometria para dentro desses projetos. E aí as crianças foram refletindo sobre essas várias formas de viver. Depois eles foram para o processo de ideação, então eles foram tirando da cabeça e colocando no papel, desenhando. Então isso é muito legal, esse processo do desenho, né? Desenho 2D, papel e lápis. De como seria essa casa que eles estavam ali planejando, para depois ir passar essa casa para o digital, usando modelagem 3D, usando vetorização de arquivos. Depois, como a gente tinha acesso as máquinas de fabricação digital, então eles conseguiram fazer um protótipo, né, usando as máquinas e as maquetes da casa, mas a gente pode fazer de quê? Pode fazer de papelão, pode fazer com o que você tiver na escola. Então não preciso ter uma impressora 3D. Eu posso fazer a modelagem 3D no software gratuito para a criança e o jovem aprender sobre 3 dimensões, para desenvolver exatamente a casa como eles estavam pensando, e na hora de fazer o protótipo, vamos dizer assim, colocar a mão na massa para criar,
pode fazer esse protótipo que a gente chama de baixa fidelidade, usando papelão, usando papel, usando caixa de sapato, né? Enfim, caixa, o que tiver de materiais reciclados. E depois desse momento, tem um momento de compartilhamento, que a gente compartilhou. Eles desenvolveram vídeos, ou você pode fazer uma amostra dos projetos na escola, né? Então, teve, em uma escola que a gente fez privada, que eram as crianças pequenininhas, a gente fez uma amostra que as pessoas que iam entrando na escola e já iam apresentando o projeto. Isso é um passo bem importante. Então, todo esse detalhe vocês vão receber no e-book, e eu acho que essa minha fala é muito mais para complementar e falar para vocês que vocês vão receber esse material. E para a gente poder contextualizar mais, trazer outros exemplos de como a gente pode inovar na sala de aula, vamos convidar a Aline Castro, que é professora, né, do Fundamental 2, e que fez o curso Eu Maker e já começou a colocar em prática tudo que ela estava aprendendo no curso. Vamos convidar a Aline agora para conversar com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui, né, participar desse momento. É um prazer enorme. E aí, obrigada. Tudo jóia. Vamos embora, conta pra gente aí, que eu tô doido aqui para ver. Quando o Eu Maker me transformou como educadora, né, e trouxe essa perspectiva de transformação para os meus alunos, que diante do movimento das aulas, do fim das aulas presenciais e a migração para o ambiente remoto, foi um desafio muito grande, tanto para mim, como educadora, quanto para os meus alunos. E nesse caso, nós deixamos a experimentação, a mão na massa, de fora. E aí, com o curso, eu consegui ter as ideias, né, para poder trazer essa experimentação para o ambiente remoto. Então, nós começamos a trabalhar em cima de muitas ferramentas e mecanismos que no curso trouxe para nós, como o próprio Design Thinking, né? Então, eu trazia para os meus alunos essa inspiração e eles, junto comigo, iam construindo a trilha de aprendizado. E aí, uma das trilhas que nós construímos foi o Home Maker, que foi um projeto criado, idealizado, para que os alunos colocassem a mão na massa, né, e desenvolvessem algumas habilidades em que eles pudessem criar e expressar, né, o conteúdo que estava sendo transmitido por meio de atividades mão na massa, né, de solução de desafios. E aí tu vai apresentar um pouco dessa ferramenta já de compartilhamento dos projetos que vocês desenvolveram juntos em sala de aula. Isso mesmo, nós trabalhávamos o conteúdo, e aí esse conteúdo desse projeto mesmo foi o de energia. Então, era todas as formas de energia. Então, dentro disso, nós fomos trabalhando algumas etapas, como a ideação, a prototipação, e aí eles que iriam com o que eles tinham em casa, eles desenvolviam os seus projetos. Então, alguns tinham latinhas, né, de alumínio, e aí eles criaram pilhas. Outros pegaram garrafas PETs e criaram um fluxo, um movimento de água. Teve aluno que fez, né, com o material e auxílio também dos pais, que foi extremamente encantador o envolvimento das famílias ao longo do projeto. Eles foram construindo junto com os pais. Um dos alunos criou um trabalho que eu achei fantástico, que foi um gerador de energia com CD. Então, ele fez, né, com o movimento, esses geradores de energia. Outro fez uma calculadora, que é uma brincadeira que depois nós demonstramos para os alunos do Fundamental 1. A gente poderia apagar, né, os cálculos, colocava o cálculo certo, e ele ia lá testando e acendendo a luz. Ficou brilhante, que foi uma calculadora que esse aluno, ele projetou. Então, assim, todas as etapas que a gente foi aprendendo dentro do curso, eu ia trazendo para eles. Aí eu falava, olha, pessoal, eu vi tal coisa no curso, no Eu Maker, e vamos tentar fazer juntos aqui? E aí nós íamos idealizando, prototipando, aí às vezes dava errado, aí eles vinham até mim, professora, eu não consegui fazer a pilha funcionar, vamos tentar de novo, alguma coisa no protótipo não deu certo. Então, esse ir fazendo foi muito legal deles. Eles
tiveram um período de um bimestre, né, para poder fazer todo o projeto, testar, escolher qual era a ferramenta que eles iriam utilizar. Nós usamos para poder subir o material e as descrições, porque eles tinham que explicar qual foi o tema que eles escolheram e o material que eles utilizaram. Nós utilizamos o Padlet, que é uma ferramenta gratuita, que você pode fazer até 3 painéis, e transformou em um portfólio da turma. E uma coisa que eu achei fantástica. Oi? Vamos colocar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser conhecer essa plataforma. Olha, e quem quiser acessar esses projetos, pode também? Pode acessar os projetos, pode ver como que eles foram construindo, né, ao longo do tempo. E uma coisa assim que, para mim, é a magia do maker, né? E eu aprendi isso no curso também, que é a questão do errar, né? Que o erro faz parte. Eu até coloquei uma descrição aqui para um dos alunos, que ele fez o protótipo, ele criou todo o projeto, e na hora de executar o projeto, ele desmontou. O material umedeceu e desmontou. Só que aí, nisso, ele, ao invés de lamentar o erro, ele construiu um vídeo explicando o que é a energia, para que serve. Então, isso despertou nele um protagonismo, né? E não foi mediado por mim, e assim, foi extremamente válido e encantador, né? Que foi a questão da autonomia do aluno, né? Dele ir lá e resolver o problema. Não deu certo, vou fazer outro. Então, foi assim, um trabalho que foi fantástico. E é interessante, né, que como você consegue, quando a gente já conhece aquele ciclo da invenção, né, que você viu no curso Eu Maker, e que a gente também vai apresentar aqui nesse curso, né, de inovação na aprendizagem, como a gente consegue fazer essas etapas e como elas vão ficando claras quando a gente trabalha com o projeto para as crianças e jovens, né, que começam a desenvolver no processo da inspiração, da ideação, do testar, do ver o erro como um processo também de aprendizagem. Então, quando você traz essa fala, né, que esse estudante viu ali o erro e ali ele, né, sozinho já criou, veja, isso a gente estava falando sobre resolver problemas, então ele encontra um problema ali, ele já cria uma nova solução e a partir daquela dificuldade, daquele erro, ele já parte para outro caminho, né? Então ele resgata qual é a importância de um projeto. Não, isso foi assim extremamente enriquecedor, porque ele achou que não tinha contribuído. E na hora, né, nós conversamos, nós fizemos o fechamento do projeto, né, online. E aí eu falei para ele, eu falei assim, o seu trabalho, assim, foi um erro tão maravilhoso que ele todos os outros, porque ele explicou tudo sobre energia, o que eram as energias, né? Então, ele foi a culminância do trabalho, e que surgiu através de um erro, né? E aí despertou o que a gente fala muito hoje, né? Com a base, né? Que é o protagonismo do aluno. Muito legal. Terminou que virou um trabalho, uma aula dentro da aula, não foi? Foi. Foi. Se você conseguisse identificar uma palavra ou uma frase que resumisse a sua relação com a turma a partir dessa experiência, teria como? Ou arrumei uma doidice aqui arrumei uma bronca aqui para tudo, um problema? Motivação. E foi uma coisa que eu recebi da fala dos pais. Os pais depois me falavam que eles se preparavam para as minhas aulas. Falava assim, as suas aulas, os meninos se preparam, eles se paramentam, né? Então, eu falava muito assim, olha, se for precisar de cortar alguma coisa, pede o pai, a mãe para auxiliar, né? Se for fazer o corte. E a integração da família, porque com essas aulas online, isso trouxe para os alunos um certo distanciamento. Eu percebi que eles estavam um pouco entristecidos, tinha diminuído bastante o engajamento, e foi esse projeto, foi esse trazer eles para essa cultura maker que trouxe de volta o engajamento. Então, assim, nas minhas aulas, elas eram aulas extremamente movimentadas, então eles vinham e falavam assim, professora, eu fiz esse teste, funcionou,
Não fiz, não funcionou. Então, a gente começou a trabalhar e o vínculo comigo também aumentou, porque aí eles me mandavam, né, as etapas do processo, assim, por autonomia mesmo. Vou mostrar para a professora. E eu, nossa, que legal. E aí, você testou tal coisa? Então, a gente começou essa troca. Foi um trabalho de troca mesmo. Cada aluno fez o seu projeto em casa com o que tinha. E não teve nenhum trabalho repetido. Cada um teve um trabalho diferente. Muito legal. Coisa boa. Feliz demais, Aline, por esse papo. Que coisa maravilhosa. E vamos trocar mais experiência, compartilhar mais experiência, né, Betita? E esse link que a gente vai disponibilizar são dos projetos que a Aline desenvolveu. Então, né, dessa ferramenta que ela falou. E aí vocês vão conhecer mais sobre os projetos. Tem vídeos, né, que eles fizeram, então a gente vai poder assistir os vídeos. Para inspirar, eu acho, inspirar a gente, inspirar você que está acompanhando esse curso, a também levar para a sala de aula experiências como essa. E a partir dessa fala de Aline é muito legal que como os estudantes se inspiram e como eles querem colocar a mão na massa e compartilhar essa experiência, né? Então eles vão trazendo, buscar, né? Acho que a gente está falando muito aqui nesse curso, Aline, de como é importante esse resgate dessa curiosidade, da criatividade e experiências como essa. E quando a gente fala como o movimento maker, ele pode, né, ajudar no processo de inovação da aprendizagem, é exatamente por isso que você compartilhou com a gente. Então, ficamos muito felizes, acho que desde o primeiro dia, quando você compartilhou, né, dizendo, a Aline fez, e será que eu sou uma educadora maker? Eu digo, meu amor, se você não é, eu não sei o que é. Eu fiquei arrepiada. Um anseio que eu tinha muito grande, né, era de saber, né, será que eu sou uma educadora maker, né, será que isso faz parte? E foi uma coisa que o curso trouxe para mim essa visão. Ele me mostrou que, de fato, né, é uma raiz, né, tem até um pesquisador, né, que ele fala muito, né, que a gente vai perdendo a nossa essência na escola, né, quando a gente vai para os anos acima, para o Fundamental 2, então, né, eles perdem muito essa magia do construir. A gente fica muito lá no jardim da infância e depois vai perdendo. Então, trazer isso de volta para eles foi muito bom. E, assim, o feedback também deles foi maravilhoso. Ai, que ótimo. Eu espero ter mais feedbacks e compartilhamentos de outros projetos que você vai desenvolver agora nesse ano. E a nossa comunidade, a gente está sempre aqui para você. É um prazer enorme fazer parte dessa sua trajetória. Conte sempre com a gente e quando vier a Recife, venha no FabLab Recife, venha prototipar junto. Procure FabLabs aí também, né, para que vocês possam colocar a mão na massa. E muito obrigada. Que conversa massa essa com a Aline, não foi? Rapaz, eu fiquei arrepiado aqui. Bom demais, não foi não, Betita? E a gente está o tempo todo experimentando coisas novas e testando experiências novas. Inclusive, esse curso é um processo constante de experimentação e ressignificação de nós mesmos, do que a gente quer fazer, do que a gente quer colaborar para tentar ajudar a construir uma escola bacana para todo mundo. Então, a gente fecha essa primeira aula do nosso curso de inovação na aprendizagem com uma expectativa muito bacana, assim. Eu acho que, lógico, que se você quiser aprofundar ainda mais nesses conteúdos, tem o nosso curso do YouMaker, está aqui o link, você tem os 20% de desconto, então vamos embora, se inscreve, que tem horas e horas de conteúdos extras lá no curso, além de um aprofundamento do que a gente trouxe aqui para vocês. E na próxima aula, a gente vai falar sobre espaços maker. Todo mundo quer montar um espaço maker, né? Então, como é que a gente pode criar, né, esse espaço maker onde a gente quiser, onde estiver na escola? Como criar um ambiente maker na sua escola, em espaços educacionais. Pode ser na universidade também, né? Então, galera, tá aqui embaixo o link. Tem o cupom de desconto. Não esquece de pegar o cupom de desconto. Vai-te embora agora, faz tua inscrição no curso YouMaker e vamos embora. Não é não, Betita? Até a próxima aula. Vamos embora. Até a próxima aula. Até mais.